Oi, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Quem verá essa live aqui num outro momento. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, neste momento, vamos aproveitar e agradecer por este momento. Elevemos os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos. Respiremos fundo e vamos agradecer. Obrigada, Pai, por mais esse dia de aprendizado, esse dia que estamos aqui, neste momento, nesse encontro, para aprender um pouco mais, para conversar, para refletir sobre vários aspectos da nossa vida. Que a luz e o amor de Mestre Jesus neste momento possa iluminar a cada um que estiver nessa sintonia de paz, amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia novamente. Eu agradeço essa oportunidade da gente estar aqui conversando. E hoje nós vamos conversar sobre o que é a vida. Quando eu pensei nessa live, eu comecei a ver a questão, a inspiração para esse título, foi o programa Provocações, da TV Cultura. Ele era apresentado há um tempo atrás, pelo Antônio Abujanra. Hoje ele é apresentado pelo Marcelo Taz. E ele, ao final do programa, ele sempre tem essa pergunta: o que é a vida? Pergunta para todos os entrevistados. E é engraçado, porque as pessoas já sabem que essa pergunta será feita, mas elas ficam preparando respostas, isso e aquilo. E na hora que há pergunta lá, as pessoas ainda ficam, às vezes, que é uma pergunta muito ampla, se a gente pensar. Porque o que é a vida para cada um, É uma questão muito assim, do momento que você está vivendo. Por exemplo, agora, neste momento, o que é a vida para mim? É essa live, é tudo que eu fiz hoje, é tudo que eu aprendi, todo o conhecimento que eu tenho. Porque, na verdade, o conhecimento é algo que a gente vai acumulando, refletindo, tendo novas posições, novas ideias. Então, tudo isso é a minha vida, Mas não é só nesse sentido, é também nesse sentido mais amplo, nessa reflexão até um pouco filosófica de como que a gente faz as nossas escolhas. E aí, eu vi uma questão também, que tem uma música do Gonzaguinha, que chama O Que É O Que É. E ela fala justamente sobre a vida. E eu vou destacar aqui alguns versos. Ele fala assim, somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E é bem isso, Porque às vezes às vezes a gente tá assim num momento, igual agora de pandemia, mas todo mundo quer coisas boas, A gente deseja o bem, a gente deseja que a nossa vida melhore sempre. A gente deseja o fim dessa pandemia. E é claro que muita gente às vezes fala assim: eu quero o fim da pandemia para ter a minha vida de antes. Mas o que é a sua vida de antes, Você já parou para pensar? Realmente era tudo isso que você queria na sua vida? Porque é engraçado, Antes da pandemia, as pessoas reclamavam. Eu não tenho tempo de ficar em casa, eu não tenho tempo de conversar com os meus filhos, com meu marido. Eu não tenho tempo, nossa, minha vida é uma correria. E aí chegou a pandemia, Agora, o que acontece? Todo mundo reclama. Porque eu só fico em casa, não posso sair. Até eu vi uma postagem ontem que era assim: eu quero ter a opção, de sair ou não. É claro que todo mundo quer. Mas aí era até uma coisa que era da Malévola,
E ela falava assim, para eu poder escolher que eu quero ficar em casa. Então, às vezes é isso, né? Às vezes a gente nem saía tanto, mas agora que a gente sabe que não pode sair, a gente fala, ah, não, eu queria ter a oportunidade de sair. Então, isso é uma questão que a gente fala, né? E, mas todo mundo falava assim, ah, eu queria mais tempo para ficar em casa, mais tempo para ficar com a família. Quando começou a ficar com a família, começaram a haver outros problemas, outras questões. Então, a nossa vida, ela é o quê? Ela é esse constante movimento, né? É essa energia toda que vai em todos os momentos é, se movimentando. Não é uma coisa estática. Na verdade, quando a gente não se movimenta, a gente não está vivendo. Então a nossa vida é essa questão toda, dessa movimentação que a gente faz. E é isso que a gente precisa refletir, né? Porque hoje a gente está aqui na pandemia, é claro, passando por muitas dificuldades, muitas pessoas. E a gente vê também que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu queria ter a oportunidade de fazer um curso online. E agora você tem várias oportunidades. Só que às vezes a gente também colocou tantas outras questões na nossa vida que a gente esquece um pouquinho disso. Então, assim, às vezes a gente reclamar e não tinha tempo para fazer as coisas. Só que agora a gente ficou em casa e aí a gente começou a pegar esse nosso tempo e colocar em outras coisas, né? É uma questão assim, eu gasto o meu tempo ou eu faço um investimento no meu tempo? Essa coisa de tempo é muito relativa também, né? É como essa questão da vida. Se eu estou bem e me perguntam, ah, como está a sua vida? Se eu estou num momento bom, eu vou falar, ah, nossa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu estou conseguindo fazer. Agora, se eu estou passando por alguma dificuldade, né, eu vou reclamar, vou falar que não tá boa, que eu preciso mudar isso e aquilo. Então, depende muito dessa questão, né? É uma questão, assim, que a gente nunca está totalmente satisfeito com tudo. Isso é interessante? É. E é legal para a gente também não estar satisfeito. Porque quando a gente fala, ah, eu sou satisfeito com tudo, a gente não tem mais o que aprender, o que fazer de diferente, o que auxiliar. E se a gente tem esse incômodo, né? É um incômodo que eu falo, é assim, da gente sair dessa zona de conforto. Às vezes a gente fala assim, nossa, o que eu posso fazer para mudar um pouco, para ter outros pensamentos, outras atitudes? E aí é essa questão, o que eu posso fazer? Ah, eu posso ler um livro diferente. E essa questão, eu até comecei a ler este ano, eu ganhei agora no Dia das Mães, os livros do Ailton Krenak, né, o indígena. E é muito interessante, porque ele traz essa visão do povo indígena, né, para tudo isso que a gente está passando e para essas questões da vida. Porque às vezes a gente também não, a gente antes, né, da pandemia, a gente não pensava que a gente poderia viver com menos. Eu fiquei assim, quase um ano sem comprar roupa. Eu estava vendo até uma palestra da Deusa o ano passado e ela comentando com uma moça que, o que eu precisei para fazer essa palestra? Ah, eu precisei colocar aqui um lugar na minha casa mesmo e aí eu comecei a fazer. Então as coisas podem ser mais simples, mas muitas vezes a gente complica, né? Às vezes a gente não precisa de tudo aquilo e aí a gente fica com essas questões assim do ter mais, né? Mas eu quero ter mais dinheiro para quê? Para eu poder realmente me melhorar e ajudar também o meu próximo? Ou eu só quero para mim, né? Então tem várias questões que a gente precisa começar a refletir. E o Ailton Krenak, ele me trouxe assim muitas questões, né, de como a gente pensa o planeta. Porque se a gente vê até que, né, no Espiritismo, todos somos irmãos, todos, sem exceção.
Inclusive lá Jesus fala, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos são. Então Jesus já colocava isso de todos. Só que a gente para pensar nesse todos, né? Como que é essa questão do todos, de todos estarem juntos, unidos? E essa pandemia trouxe essa questão, porque é algo que começou lá na China, bem longe daqui, mas hoje com a globalização, tudo vai para todos os lugares. Então nós estamos, né, os seres humanos estão em todos os lugares. E eles estão, né, nós, na verdade, estamos a todos os momentos colocando, fazendo ações sobre a natureza. E aí, quando começam a vir os problemas, a gente pensa no quê? Ah, não, mas isso é a ação do outro. Nós estamos com um problema agora, né, de falta de chuva, que vai aumentar a energia elétrica, né? Eu vi hoje aumento de gás, aumento de energia elétrica. E por que isso? Por conta da ação humana. Então a gente para pensar nisso, o quanto nós, né, somos, na verdade, os agentes desse mundo, né? Nós somos uma questão, quando a gente tem uma religião como o espiritismo, uma filosofia também, porque traz vários pensamentos, até mesmo para a gente poder entender tudo, e traz a questão da ciência, né, que a gente respeita a ciência e a gente leva tudo junto, a gente vai fazendo essas questões. O que a gente está fazendo, né? Então, se a gente parar para pensar nisso, quais são as nossas atitudes, né, enquanto os seres humanos que estão vivendo nesse planeta? E a gente só fala dessa questão da regeneração. Mas a regeneração, o que é essa regeneração, né? Essa regeneração, será que não tem a ver com a mudança que nós também precisamos ter? Por isso, de repente, que estamos passando, porque, como dissemos, né, nada é por acaso. Se nós estamos passando por essa questão hoje, é para um aprendizado. E será que nós estamos aprendendo? Às vezes, algumas atitudes que eu vejo, eu falo, nossa, parece que a gente não está aprendendo muito. Então, a gente precisa começar a se questionar. Eu estou aprendendo? O que eu estou fazendo de diferente neste momento? O que eu estou melhorando na minha vida? Né? Porque, como diz a música, que é a vida, né? São vários momentos. E mesmo que a gente esteja num momento não muito bom, a gente quer melhorar. A gente quer saúde, a gente quer sorte. Todo mundo quer isso. Mas isso é possível em todos os momentos? Não. E a nossa vida, ela é feita do quê? De escolhas o tempo todo. Se eu escolhi neste momento estar aqui nessa live, eu deixei de participar hoje, por exemplo, da aula da aula sobre o espiritismo e mediunidade. Então foi uma escolha minha fazer essa live. Foi uma escolha minha procurar esse tema, começar a pesquisar algumas coisas, né? Porque isso é que é interessante também. Quando a gente faz uma live, a gente faz algumas pesquisas sobre o que a gente vai falar, sobre autores, sobre algumas questões que a gente possa trazer. Isso é muito interessante, né? Porque daí a gente vai vendo para a gente poder se melhorar. Quando eu escuto, né, o que eu estou falando, eu estou escutando em primeiro lugar. Então, isso também é importante. Se eu estou aqui fazendo essa live é porque eu também preciso me modificar. Eu também preciso, em vários momentos, parar e começar a entender essas questões, né? O Hounsol, que é da logosofia, ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante também, que ele diz assim: o ser é uma sucessão de seres, e nós somos essa sucessão de seres.
Hoje eu sou uma Andréa diferente do que eu era ontem. Até ontem eu tinha alguns conhecimentos, né, toda a parte do que eu vivi até agora, e também algumas atitudes. Tem coisas que não me agradam nas minhas próprias atitudes. Então eu quero modificar essas atitudes. E como que eu vou fazer isso? É pensando na minha vida. O que eu estou fazendo na minha vida? Né? O que eu estou fazendo dessas minhas escolhas, desses meus momentos que eu estou tendo a oportunidade? Porque são todos esses momentos. Quando a gente vai fazer uma escolha, né? E as escolhas, elas começam desde a hora que a gente acorda, né? É aquela questão até que foi colocada, que quando a gente acordar abençoando o nosso dia. O Rodrigo falou isso na live dele da semana passada, e a Natália também, eu assisti uma live dela outro dia, que ela também colocou falando sobre isso, sobre o abençoar o seu dia, abençoar até mesmo os seus problemas. Porque quando você abençoa e você começa a refletir, porque o abençoar é nesse sentido, de você refletir o porquê que você está passando por tal situação, né? Todas as situações que a gente passa são oportunidades de nós estarmos nos melhorando, mas aí depende de como você passa por aquilo. Se é um problema de saúde, de alguma coisa, você tem, é claro, às vezes muitas dores, mas a dor e o sofrimento, elas são diferentes, né? Eu vou ficar sofrendo por aquilo ou eu vou procurar entender que aquele momento vai passar, né? Eu estou aqui no momento de fisioterapia desde o começo do ano por conta do meu braço que eu quebrei o ano passado. Só que assim, não adianta eu reclamar da fisioterapia. O que adianta é eu dar continuidade. Eu sei que é um trabalho longo. Até eu estava conversando com a fisioterapeuta semana passada e ela falou para mim, muita gente desiste. Por quê? Porque faz 10 sessões de fisioterapia e fala, nossa, a fisioterapia não deu resultado nenhum. Só que ela só fez as 10 sessões lá, foi uma vez por semana, não fez nada dos exercícios que ela precisava fazer na casa dela. E aí ela reclama do quê? Do resultado. Mas será que a pessoa parou para pensar que tudo depende também de como ela está vivendo aquele momento? Então isso é a nossa vida. São esses momentos que a gente está fazendo, que a gente está escolhendo, né? Não é fácil. Muitas vezes é essa questão, a gente tem uma dor, né? E as dores fazem parte da nossa vida. Só que como você passa pela dor? É só reclamando ou é você tentando se melhorar, né? Nossa, eu tô com essa dor. O que eu posso fazer para melhorar? Eu me lembro que no dia que eu tirei o gesso, que foi dessa mão aqui, minha mão estava totalmente inchada. Ela não fechava, eu não conseguia mover o braço. Hoje, ó, eu já viro o meu braço. Totalmente assim. Tô com dor? Ainda tenho dores. Mas para isso eu continuo fazendo meus tratamentos. Faço as questões em casa também. Então, é uma questão assim do que a gente vai fazendo. Não é fácil, né? Outro dia eu até comentei a semana passada com os meus alunos que eles, professora, reclamam, né? Professora, mas a gente precisa aprender isso, mas o meu pai falou que se Deus quiser, eu falei, então, só que se Deus quiser, Deus vai bater lá na sua porta e vai falar para você, você precisa aprender isso? Não, tem coisas que somos nós. Aliás, se nós estamos aqui nesse plano, essa parte toda é nossa. Nós que temos que ir atrás. Não adianta eu sentar aqui e falar, nossa, eu queria tanto passar no concurso, mas eu nem me inscrevi no concurso. Mas eu queria passar no concurso, né? Eu queria um emprego melhor, eu queria, né? Eu fico naquela, eu queria. Mas o que eu estou fazendo para alcançar os meus objetivos? Se eu quero, eu tenho que também planejar.
E isso começa quando? Começa agora, no momento que eu estou já começando. Eu me lembro que quando eu decidi fazer pedagogia, porque eu queria mudar de área, não foi fácil. Foram, acho que 3 anos e meio que eu fiz de pedagogia. E, é claro, eu fiz um curso semipresencial, já tinha filha pequena. Só que eu estudava, eu ia atrás das coisas. Então, quando teve o concurso, que foi o primeiro concurso que teve, que eu passei, né? Eu passei por quê? Porque eu estudei, né? Não é fácil. É claro que a gente tem que entender que eu tinha também toda uma estrutura, né? De o meu marido me apoiando, né? Familiar. Então ele ficava com a minha filha para eu poder estudar. Apesar que muitas vezes eu estava lá estudando no sábado e era até engraçado, porque eu ia para o quarto estudar e ele ia para o quarto dela assistir vídeo com ela. Aí ela chegava, virava e falava assim para ele: eu vou lá estudar com a mamãe. Quando eu vi, ela já estava lá junto comigo, estudando comigo. Então, é essa questão. Mas isso é importante também, porque a gente vê a importância, né, que as pessoas dão nessa questão do estudo, né? Quer dizer, nem todo mundo, infelizmente, dá, mas é uma coisa que é importante a gente falar sobre estudo. Então, quando eu falo com os meus alunos, falo: olha, é importante você estudar. Porque ele fala, muitas vezes ele fala assim: ai, mas o meu pai não me fez isso. Eu falei: então, mas tem coisa que já é você, né? Eu já estou com crianças um pouquinho maiores, de 4 anos, a gente já tem que começar a colocar: não, olha, mas o seu pai ele não vai vir estudar por você. Você já sabe o que você tem que fazer. Então vai fazer, se você tem o acesso, porque hoje também tem muito isso, né? Antigamente, no meu tempo, a gente não tinha tanto acesso. E hoje a gente tem o acesso. Inclusive nessas lives, a gente começou o ano passado, né, aos trancos e barrancos, fomos aprendendo com essa questão toda da tecnologia. E, por exemplo, os meus alunos, acho que praticamente todos eles, acesso ao WhatsApp, todos eles têm, ou pelos pais, ou muitos porque eles mesmos têm o celular. Então, eles podem também começar a procurar alguma coisa, né? Tem algumas questões que a gente já tem que começar a falar: não, olha, porque a nossa vida é isso. A gente tem responsabilidade. E a responsabilidade, ela começa com essas atitudes da gente no nosso dia a dia. Se eu for deixando tudo para o outro, eu falo: ah, não, ó, isso aqui não deu certo porque ele não fez. Isso aqui não deu certo porque fulano não fez. Tá, mas e aí? E o que eu fiz? E o que eu quero? Né? Então, isso que a gente precisa saber, começar a entender. O que eu quero? Se hoje eu sou dessa maneira, é claro, tem tudo uma questão dos conhecimentos, dos estudos, de tudo aquilo que eu passei. Então, tudo que eu vivi é muito importante para mim. Tudo que eu vivi. Seja coisas boas ou coisas não tão boas. E aí, o que me resta? Ir trabalhando essas questões. O que eu acho que não está tão bom, eu ir trabalhando. E como que eu posso fazer isso? Lendo, com uma live. Eu sigo, por exemplo, a Monja Cohen. Ela tem umas questões que me fazem refletir muito sobre como eu estou respondendo a coisas que me fazem. Porque isso é uma coisa que é nosso, né? Às vezes alguém faz alguma coisa que me provoca raiva. E como que eu vou fazer com essa raiva? Então é aquela questão de eu parar, de eu refletir, de eu respirar, para eu poder depois tomar uma decisão. E isso é muito importante. E às vezes a gente não dá tanta importância a isso, né? A gente vai só nessa coisa do oba-oba, vivendo a vida, né? Tem aquela outra música que é do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que é assim? A gente está vendo que não. Que a gente não tem que deixar a vida levar a gente. Que a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu vim aqui, eu vim com um objetivo. Foi o objetivo de aprender. Até ontem mesmo o Edson estava falando no trabalho, né?
que o Emmanuel fala que a gente evolui milímetros. Até o Edson falou assim, talvez milímetro, né? Então é assim, é uma coisa assim que, mas para eu evoluir eu vou ter que ir fazendo, né? Se eu ficar parada, não vou evoluir, não vou ter novas atitudes, novos pensamentos. Então isso é importante. E aí hoje eu li uma frase que eu achei interessante também, que até lá estava escrito que é do Machado de Assis. O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. E aí vai nessa questão até de uma coisa que a gente estava conversando ontem. Tudo posso, né? Mas nem tudo me convém. Então eu posso bordar tudo, eu posso fazer tudo, mas será que tudo me convém? O Cortella, ele coloca muito essas questões, né? Do que me convém? O que eu vou fazer e que realmente, porque tem toda essa questão moral por trás, né? Eu posso tudo, mas eu vou fazer tudo? Eu estou em tal ambiente, o que eu vou fazer, né? A gente vê até mesmo hoje questões por exemplo, na pandemia, dessas questões das pessoas que vão para balada, né? Elas podem ir para balada, mas este é o momento de ir para balada. Então, né, elas sabem que quando elas vão ter uma resposta da sociedade, de amigos, né? Porque a gente está com uma questão maior aí, que está envolvendo a todos. E é esse todo, né, que a gente precisa pensar. O Krenak fala muito no livro dele sobre essa questão de nós sermos o todo, de nós estarmos unidos. E aí eu fiquei até pensando, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já estavam aqui. E eles tinham um jeito de vida totalmente diferente. É claro que teve toda a questão da evolução, que foi importante, senão a gente hoje não teria internet. Concordo totalmente que teve um período que foi importante as evoluções. Mas também não é só isso, né? O que aconteceu é que teve uma evolução, né? Uma revolução industrial e uma evolução, mas que ela não teve um planejamento. Você vê hoje como está a questão da moradia, né? Como está a questão da desigualdade social, que isso é algo que nos preocupa, né? Que deve nos preocupar, porque a gente vê cada vez mais as pessoas que estão sem moradia. Hoje a gente vê tantos lugares que estão dando marmitex, doação de cesta básica, mas por que isso? Porque a gente vê que tem cada vez mais pessoas com esses problemas. E aí a gente vê que faltou uma infraestrutura, né? Nessa evolução que o planeta, né, que as economias tiveram. Faltou. E aí a gente para pensar e vê o seguinte: a natureza, ela só responde aquilo que foi feito, né? O nosso planeta, ele tem toda uma questão do que está acontecendo com ele. E essa regeneração, essa cura do nosso planeta, tudo isso que está acontecendo é por conta das nossas ações. E aí a minha ação, ela é no meu dia a dia. É o como eu descarto o meu lixo, é o quanto de energia eu consumo, é o quanto de água. A gente vê que agora a gente vai passar por um problema sério de falta de água. E isso tudo é a minha vida, né? Porque a minha vida não é só quando eu estou dentro de um centro, né? Uma casa espírita, ou quando eu estou numa live. Não, a minha vida, ela é isso tudo. Então eu tenho que refletir como eu estou agindo em todos esses momentos da minha vida. E quais são as atitudes, né, as escolhas que eu estou fazendo nestes momentos. Eu estou tendo uma atitude coerente com aquilo que Jesus pregou? Se nós falamos que nós
somos cristãos, que nós seguimos Jesus, o Evangelho, como que nós estamos fazendo isso? Isso é no nosso dia a dia. Não adianta eu falar, não, eu sigo Jesus, sigo aquilo, e aí eu pego e vejo uma pessoa que está precisando de algo e simplesmente ignoram. Né? Não é assim. E é engraçado isso, né? Porque a gente vê quantas pessoas estão precisando. Pessoas que às vezes têm até um pouco de vergonha por estar passando por alguma necessidade. Mas isso hoje está acontecendo. E nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, se nós sabemos que longe da caridade não há salvação, nós seguimos tudo isso, nós também podemos dar essa ajuda ao nosso irmão que está precisando. E não é, de repente, às vezes só uma ajuda financeira, uma ajuda de uma cesta básica. Às vezes é até de uma conversa, dele começar a ter novas ideias. Porque o que eu vejo também é isso, né? Muitas vezes, algumas pessoas, elas estão ali naquela mesmice dos pensamentos, né? Estão com aquela ideia fixa. E precisam modificar um pouco essas ideias. E como que a gente modifica isso? É a gente lendo outras coisas, né? Lendo outros livros, assistindo outros programas. Não ficar naquela coisa, ah não, eu só assisto tal TV. Ah não, eu só assisto tal programa. Não, a gente tem que se abrir um pouco para algumas questões, né? Então a gente tem que se abrir e começar a entender. Tem tanta coisa boa que às vezes a gente não conhece. Tá tendo um programa na Cultura de sábado à noite, acho que é 10 horas da noite, chamado Trip Transformadores, que é um prêmio da revista Trip. E é bem interessante as entrevistas que estão tendo, né? Então, são bem interessantes e mostram pessoas que foram fazendo a diferença nos lugares onde elas moram. Porque muitas vezes é isso. Tem pessoas que acham que o fazer a diferença é uma coisa grande. Nossa, eu quero fazer algo. Não, você pode, né? Vamos ser aquela formiguinha. A gente já viu como trabalham as formigas juntas? Às vezes a gente está precisando disso. Aprender a trabalhar mais juntos. Aprender a como a gente pode melhorar ali onde a gente está, né, incluído. Né? Por exemplo, aqui no condomínio onde eu moro, tem o pessoal de uma casa que fez uma horta comunitária aqui. Então isso é interessante, porque isso me trouxe a ideia de fazer até uma hortinha minha aqui na minha casa, que eu também já comecei. Então é isso, você começa com algumas atitudes na sua vida, no seu dia a dia, e isso vai transformando outras coisas. Então isso é muito legal. Mas a gente está aberto a essas mudanças, a olhar para isso, ou a gente só quer saber assim de culpar o outro, culpar a pandemia por tudo que está acontecendo, né? E aí, essa questão é muito difícil hoje. A desigualdade, ela é uma coisa que não é só de hoje, né? Não é atual. Ela sempre esteve na nossa vida. Mas às vezes é mais fácil a gente não enxergar totalmente, né? Como a gente já está no GEPA há um tempo, a gente sabe como que é, a gente já tinha, né, as ações do GEPA de ajuda, mas até outro dia eu estava conversando com a Meire e ela falou, nossa, como isso aumentou das pessoas pedirem, porque elas estão precisando mais, né? Aí a gente vê essa questão assim, quando a gente pensa nesse todo do planeta, a gente fala, nossa, eu vou ajudar para melhorar o todo? Ou eu falo, não, eu quero primeiro o meu, né? Primeiro tirar o que é meu, para depois ver o que eu posso fazer. Né? Aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem esse ditado, e é um ditado que infelizmente muita gente leva a sério, arrisca. E essa regeneração do planeta
O que ela significa na nossa vida? Se nós estamos todos interligados, se a minha evolução, até mesmo, né, não só nesse plano terreno, mas no plano espiritual, ela depende de mim, depende dos outros, de tudo aquilo que eu estou fazendo, depende do perdão que eu dou, do perdão que eu recebo, de tudo aquilo que eu estou manipulando, todas essas energias. A gente já parou para pensar nisso? Como é algo assim amplo, né? Que engloba todos. Todos estamos juntos nessa. É como se estivéssemos todos ali, ó, de mãos dadas e indo por um caminho. E aí a gente vê que às vezes a gente tende mais para um lado, tende mais para o outro. Por que isso? Porque a gente ainda não aprendeu a partilhar totalmente, né? Essa questão da empatia, de estar realmente, né, ser realmente, ter a empatia com o nosso irmão, com aquele que está precisando. Quantas vezes a gente vê essa questão do egoísmo e da vaidade, né? A gente ainda vê que é uma coisa assim, muito, ela tá muito, assim, na nossa vivência isso. Ela tá muito em nós, né? A gente vê que isso ainda tá muito em nós. Então, como que a gente começa a trabalhar para a gente começar a perceber, nossa, eu preciso trabalhar mais a questão da empatia. Eu posso fazer o quê? Posso começar a ajudar nesse trabalho da Marmitex, ou no trabalho do Café Fraterno, ou, né, numa doação. Então eu posso começar a fazer algumas ações que vão melhorando essa minha visão, essa minha percepção. E aí no dia a dia eu começar a olhar isso e começar a perceber, nossa, olha, agora eu tive uma atitude, né? Que isso é uma coisa também que a monja coloca muito. Quando a gente começa a perceber que a gente teve uma atitude que não foi boa. Mas eu também vou ficar lá me culpando, né? Com aquele chicotinho lá. Não. Olha, eu tive uma atitude que não foi boa. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso chegar naquela pessoa que eu tive essa atitude egoísta em relação a ela, posso chegar lá e falar assim, olha, você me perdoa, eu vi que nossa, depois eu fui para casa ontem e eu vi que eu não tive uma atitude muito boa com você. Eu fui egoísta quando eu fiz aquilo. Você me perdoa? Né? E aí você vai tendo esse diálogo com a pessoa. Porque muitas vezes a gente está nessa questão de não ter o diálogo, né? A gente não quer ouvir o outro e isso também é uma coisa complicada, porque se eu não escuto, né, e não processo o que eu escuto, fica muito mais difícil as questões da minha vida, né? Quando eu estava vendo essa questão também do que eu ia falar hoje, eu lembrei que ontem nós fizemos o Evangelho no Lar aqui em casa. E aí, quando a gente leu uma parte do Lucas capítulo 12, versículo 18, que diz assim, ó: mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E aí, quando a gente começou a refletir, a conversar sobre esse assunto, a gente viu, tem dois pontos de reflexão nesse assunto, né? A gente tem o conhecimento da lei de Deus, né? As leis de causa e efeito, que é quanto mais eu conheço, mais eu sei do que Jesus fez e do que ele nos deixou, mais é aquilo que eu preciso fazer também. Se eu sigo isso, é uma questão dessa melhora moral minha. Então tem essa reflexão. Daqueles que mais sabem, mais lhe será cobrado, né? Então aí eu não posso chegar lá e falar assim, não, mas, nossa, Deus, desculpa aí, mas eu não sabia disso, não. Não tinha conhecimento. Nossa, eu não sabia que eu precisava,
não ser egoísta, que eu não sabia que eu precisava ajudar o meu irmão. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Não, gente, já tem esse conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento e eu não estou fazendo nada, então esse é um ponto que a gente precisa refletir. E o outro é aqueles que vêm para este plano terreno com uma fortuna, ou já são empresários, ou vêm numa família, né, que tem posses, ou depois consegue, por algumas questões, se envolve no meio político, e aí consegue um cargo público, um cargo político, né, um poder de fazer as coisas. Quando essas pessoas também estão nesses lugares, elas também vieram com um objetivo para o plano terreno. Qual foi o objetivo que elas vieram? De também auxiliar aqueles que precisam. Eu me lembro até que eu li um livro do Paviani, do Aguinaldo Paviani, que falava sobre a vida. E aí tem lá, numa parte, o cara veio aqui, ele tinha, né, uma fábrica, um lugar muito, muito bom. E o que ele fez? Ele não ajudou. Então depois, em um outro momento, ele veio para resgatar isso. Então isso que é essa questão da gente entender. Às vezes a pessoa vem e ela tem todo esse poder, ela tem o conhecimento e ela faz lá trabalhos voluntários, ela faz uma questão assim de promoção dos seus funcionários. Então tem empresários que têm uma visão, né, de divisão de lucros, né, de coisas assim. Agora, infelizmente, nós temos pessoas que quando vem uma oportunidade, por exemplo, essa questão da pandemia, né, que tem assim, está tendo algumas repercussões de pessoas que tiraram o lucro da pandemia, né, superfaturaram muitos produtos que eram necessários para a vida das pessoas. Então, essas pessoas, é claro, elas terão também que, quando chegar o momento delas, elas vão falar sobre isso, né? Elas vão, porque é assim, gente, essa questão também da cobrança não é só uma cobrança divina, de Deus, não, é uma cobrança nossa, porque tudo está conosco, né? Não esqueçam que nós temos dentro de nós essa questão da justiça divina. A justiça divina é o quê? Somos nós, está em nós. Porque eu sei o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, sempre, em todos os momentos. Por mais que a gente não fale ao outro o que eu fiz de mal, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, nossa, aquela pessoa é tão boa. A pessoa que sabe aonde que ela ainda tem questões a melhorar. Isso é muito engraçado, mas isso é uma coisa assim que é da nossa vida, né? A gente tem que ver isso, que nós temos coisas a melhorar, sempre teremos coisas a melhorar, né? E é engraçado isso, porque às vezes a gente fala, não, mas nossa, aquela pessoa já fez tudo que ela devia. Aí eu pergunto, será que fez? Será que no fundo ela não sabe que teria algumas questões ainda a serem melhoradas? Então isso cabe a nós. A gente faz essa pergunta a nós, quando a gente faz alguma coisa, a gente fala assim, nossa, será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Será que eu posso fazer um pouquinho mais? Né? Eu tenho perguntado muito isso. E aí quando eu li um livro do Krenak que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nossa, esse livro eu até coloquei aqui, né? É como se ele desse assim um tapa na cara, porque ele coloca como a vida pode ser muito mais simples e como às vezes a gente complica,
Porque a gente pensa no quê? Nessas questões materiais, né? Eu lembrei também de uma coisa que o Cortella contou, que é do livro Felicidade, que eles fizeram, ele, o Karnal e o Pondé, que é quando ele foi visitar a neta dele no sul, e a mulher dele comprou um vestidinho floridinho, que a menina gosta de vestido florido. E a mulher dele comprou um vestido florido, que ele ia fazer uma palestra lá, e ele levou esse vestido. E ele chegou na casa da filha dele, a menina estava na escola. Aí ele chegou, deixou lá, aí ele ficou lá esperando. Aí a menina chegou da escola, já foi, abraçou ele, voou, isso e aquilo. Aí ele falou assim: olha, tem um presente para você. Aí disse que a menina pegou, abriu. Quando ela viu, ela falou: nossa, avó, adorei. E aí é o que ele fala, que aquele foi um momento de muita felicidade para ele. Por quê? A menina colocou o vestidinho e ela escalou ele. Foi, abraçou, beijou. Ele falou: gente, isso é a felicidade. É quando eu senti esse amor da minha neta. Então ele fala que até naquele momento, se ele morresse, ele morreria feliz, porque era um momento de felicidade plena para ele. Quando ela abraçou ele, beijou, gostou de tudo. Então, às vezes é uma coisinha, né? É algo que você faz pelo outro, que é uma coisa simples. Às vezes pode ser simples para você. Você às vezes pode pegar e dar um livro de presente para alguém. Mas o que esse livro pode trazer de coisas boas para a vida daquela pessoa? Né? A gente parou para pensar nisso? Então, é isso que a gente pode fazer. O que a gente, né, é importante para nós? É só tudo aquilo que eu tenho? Se eu tenho casa, se eu tenho carro, né? Tudo isso que eu tenho, gente, isso tudo fica aqui, né? E aí a gente vê aí nas questões de brigas por heranças, essas brigas que são assim, que não acabam nunca. E aí a pessoa, né, desencarnou, fica com todas essas questões, às vezes ela mesma também apegada àquilo, e aí fica tudo em desequilíbrio. E aí o que é a vida, né? A gente pensa, a vida é um segundo. Esse segundo é a vida. Porque nesse segundo, quantos já desencarnaram? E nós estamos aqui vivendo. Então a gente precisa começar a pensar: o que eu quero viver? Como eu quero viver a minha vida? Eu quero viver simples, feliz? Ou eu só quero reclamar? Né? Não quero fazer, eu quero, né, que alguém me sirva sempre. Gente, eu falo que isso não tem, né? Ontem até a gente estava conversando lá no final do trabalho, e aí o pessoal começou a falar assim: ah, não, eu gosto de comer, eu gosto de beber. Aí até o Edson comentou assim: gente, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer? Posso. Mas se eu comer exageradamente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar ruim depois. Né? O Clóvis, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a história da pamonha. Né? O Clóvis de Barros Filho. Ele conta uma história da pamonha. Ele fala assim que ele foi comer uma pamonha. Ele estava com vontade de comer pamonha, foi comer uma pamonha. Comeu a primeira pamonha. Quando ele acabou de comer a primeira pamonha, ele estava assim feliz. Aquele era um momento ótimo para ele, que ele tinha comido a pamonha. Aí ele pediu uma segunda pamonha. Comeu a segunda pamonha. Quando ele comeu a segunda pamonha, já começou a pesar. Mas ele foi lá para comer a pamonha. Aí ele pegou e pediu uma terceira pamonha. Quando ele comeu a terceira pamonha, aí pesou de vez. Aí ele começou a passar mal. Agora pergunto: a culpa foi da pamonha? Não. Ele escolheu comer exageradamente. Então ele passou mal. Então é isso na nossa vida. Tudo que é exagerado vai nos acarretar alguns problemas.
Então a gente tem que ter aquele caminho do quê? De um equilíbrio, né? É aquele caminho que a gente sabe, por exemplo, as pessoas às vezes sabem que se ela pode beber uma taça de vinho, 2 taças de vinho, mas ela sabe que se ela beber uma terceira, ela vai amanhecer no dia seguinte com dor de cabeça. Não é que ela seja proibida de tudo, né? Mas ela sabe quais são os seus limites. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente saber quais são os nossos limites na nossa vida, né? E aí a gente vai poder fazer o quê? Cada vez melhorar mais. Por exemplo, eu tenho um problema de refluxo. Então, passou de um determinado horário à noite, eu evito comer. Porque eu sei que se eu comer depois de determinado horário, eu não vou ficar muito bem. Eu quero passar mal? Não. Eu quero ficar bem. Então, se eu quero ficar bem, eu vou fazer isso. Agora, se eu escolher, não, eu vou comer tudo que eu quero hoje. Aí eu já comi sabendo que eu teria, né, essa chance de passar mal. Então, foi uma escolha que eu fiz? Foi uma escolha. Uma escolha consciente? Eu diria que sim. Porque se eu já tenho consciência que eu tenho esse problema, é uma escolha consciente. É claro que eu não estou falando da questão de problemas maiores, por exemplo, de pessoas que têm problemas com vício, né? Que aí é uma questão que a pessoa precisa de um cuidado no dia a dia, né? Uma questão com terapia, com outras questões para conseguir trabalhar bem isso. Mas eu estou falando de coisas assim mais simples, que às vezes a gente sabe mesmo. A gente sabe que se a gente comer um pouquinho a mais, né, comer um prato a mais de feijoada, não vai cair bem. Mas nossa, a feijoada tá tão boa. A feijoada tá tão boa, mas deixa pra comer um pouco depois, né? Come ali, se satisfaz. É que às vezes a gente tem essa questão, né? O que é o me satisfazer também? É eu comer até me empanturrar? Então, é a questão do equilíbrio. Quando eu tenho um equilíbrio na minha vida, quando eu começo a pensar, né, nesse equilíbrio, em todas essas minhas escolhas, eu posso me melhorar. E isso é como eu falei, é no dia a dia. Porque eu vou comer todos os dias, eu vou fazer as coisas todos os dias, né? Então, quando a gente analisa a vida, todos os, os meus atos diários, isso tudo é a minha vida. Isso tudo faz parte da minha vida, faz parte de mim, faz parte das minhas escolhas, de quem eu sou. Então tem coisas muito importantes, muito boas hoje. Nós temos a internet que nos traz a oportunidade de conversarmos com pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros estados, né? Mas essa escolha que eu faço muitas vezes, ou eu prefiro ficar lá numa questão que é uma fofoca de uma pessoa conhecida da mídia, né? Então, qual é a minha escolha? Eu preciso começar a pensar nisso. O que eu estou escolhendo, em qual momento? Gente, não é fácil, porque é uma coisa diária. É uma coisa que a gente vai fazendo todo dia, dia a dia. E aí, quando a gente faz alguma coisa que a gente fala não foi legal, a gente sabe também que não foi legal. A gente sabe. E a gente sabe quando será melhor. E o nosso objetivo é esse. É estarmos cada vez melhores, né? Com mais conhecimento, com mais reflexões. Eu acho que essas reflexões são importantes para a gente poder conversar, poder entender muitas vezes as coisas que acontecem. Porque num milésimo de segundo, muitas pessoas perdem a oportunidade de darem sequência em coisas boas que elas estavam fazendo. Então, vamos parar um pouquinho para pensar, para a gente poder se avaliar, abençoar mais a vida, abençoar mais ao nosso dia,
aos nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco. Problemas todo mundo tem, mas vai de como nós encaramos esses problemas, né? Se nós encaramos esses problemas como uma oportunidade de aprender, ou a gente só encara como um problema que só está me fazendo mal. Então, essa é a nossa visão. Isso que eu queria também colocar para a gente refletir, né? O que nós estamos, o que é a nossa vida? O que é a vida? O que é a vida? Nós escolhemos a vida, né? Nós fazemos a nossa vida. E a nossa vida, ela é feita diariamente. É o agora. É todo esse momento que nós ficamos aqui, já tem quase 1 hora que nós estamos aqui, que eu estou aqui refletindo algumas coisas. É claro que muitas vezes vocês podem discordar de mim. Eu até gostaria, se depois vocês quiserem mandar mensagem, olha, eu não concordo com tal coisa, por isso, a gente pode conversar. Isso é muito importante também, porque eu acho que é essa via, né, da gente conversar, da gente dialogar e da gente começar a perceber que tem outras coisas. Esses dias eu vi que a Natália tem feito algumas lives. Infelizmente, às vezes eu não pego na hora, porque eu acho que só fica ao vivo, eu não sei. Até depois eu preciso verificar com ela. Ela tem feito algumas lives de manhã. Até outro dia eu vi, foi muito interessante que ela falou essa questão do abençoar os problemas, as coisas que acontecem com a gente. Só que a gente precisa ter essa consciência, né? Quando está acontecendo, muitas vezes a gente não tem a consciência do que é abençoar naquele momento. Muitas vezes primeiro a gente reclama. Então, ao invés da gente reclamar, vamos reclamar menos, respirar mais, começar a pensar, refletir antes de tomar as atitudes, antes às vezes de brigar, né, com o nosso irmão, com aquele que está no nosso lado. E principalmente, vamos começar a respeitar a natureza, tudo aquilo que a natureza nos coloca. São todas as oportunidades que a gente tem da gente repensar o nosso meio de vida. Como nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo de uma maneira que eu não estou agredindo o meio ambiente. O que eu estou fazendo em relação ao uso de água na minha casa diariamente? Muitas vezes tem algumas coisas simples que, se a gente mudar, a gente melhora, né? Então, são essas coisas que eu gostaria de colocar. E para a gente terminar, eu queria falar aqui uma coisa que eu acho que é interessante, né? Quando a gente analisa a nossa vida, a gente sempre deve pensar no equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio? O ponto assim que eu posso mais me equilibrar e fazer tudo com amor, né? Se eu for fazer algo, que eu faça sempre com amor. E como Edson diz, não é que eu estou amor, eu devo ser amor, né? Eu sou amor. Quando eu sou amor, tudo fica melhor na minha vida. Então, a gente ser amor em todos esses momentos que muitas vezes não são tão bons, mas que são de aprendizado. E isso é que é importante para a gente aprender mais, cada vez mais. Eu vou fazer a prece e vou dar uns recados, tá? Então, primeiro, vamos fechar os nossos olhos, respirar. Olha como é legal, como a gente tem a oportunidade neste momento de estar respirando, né? Quanto isso é importante quando nós vemos tantas pessoas passando por problemas. Então vamos valorizar, vamos agradecer por termos saúde, por termos a oportunidade de mais essa noite estarmos reunidos aqui, juntos, nessas reflexões, em tudo isso que a gente pode conversar, pode trocar informações, trocar ideias.
termos novas atitudes, que isso é o mais importante. Não é eu me culpar por aquilo que eu fiz, por aquilo que aconteceu, mas é eu entender que eu posso fazer melhor. E se eu posso fazer melhor, eu me perdoar e eu ir atrás de fazer melhor. Quando eu tenho, de novo, frente a frente comigo, algo que está acontecendo, que me leve àquilo que eu me sinto culpado ou que eu fiz de errado, eu possa pensar, refletir e fazer melhor. Cada dia melhor, cada dia mais e melhor. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade. Que sejamos luz em todos os ambientes. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu gostaria de aproveitar e informar que está tendo café fraterno de terça e quinta. Quem quiser fazer doações para o café, pode ir lá no GEPA, no novo endereço do GEPA, ali atrás do Fórum de Itaquera. Temos também, retornou a Marmitex, então se alguém quiser contribuir com as misturas, com legumes, com o que puder, também pode entrar em contato, qualquer coisa, se precisar entrar em contato diretamente com a Meire. E nós estamos aqui abertos sempre às conversas. Se vocês quiserem também, podem mandar mensagem para mim, que eu vou gostar de responder, da gente ter também essa troca, né? Durante a live isso infelizmente não é possível, mas depois a gente pode ter essas conversas. Agradeço, né, a oportunidade que eu tive mais uma vez de eu mesma falar e de eu estar me ouvindo, né? Que essa é a oportunidade melhor que a gente tem. E que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana, sempre na luz e no amor, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau!